Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live, né? Mercado de tecnologia, tendências e oportunidades. Meu nome é Bruno Souza, sou gerente de projetos no Instituto Atlântico já há cerca de pouco mais de um ano. Já trabalho há mais de 15 anos no mercado de tecnologia, foco em processos, em projetos. Agora estou mais focado na área de educação. E é uma grande satisfação estar aqui hoje nessa live. Estou com convidados aqui bastante especiais, né, na minha companhia. Temos aqui o professor Lorival Silva, que é um professor pesquisador, mestre em ciência da computação, trabalha como coordenador de inovação também na UVA, que é a Universidade do Vale do Acaraú. E o professor Lorival vai falar um pouquinho para a gente sobre esse mercado de TI, as tendências, as oportunidades. E também o nosso amigo Paulo de Tasso, que também é professor, mentor, consultor de projetos, mestre na área de educação pela UFRJ e vai trazer aqui uma temática para a gente bem interessante sobre soft skills. Bom, nessa minha atuação com liderança de projetos, pessoas, é muito comum a gente perceber o desafio que é trabalhar o desenvolvimento de soft skills nos colaboradores e até mesmo em nós mesmos, eu diria. Os times, geralmente, as pessoas têm um foco muito grande na parte técnica, os profissionais procuram estudar, aprender novas linguagens, novos métodos de desenvolvimento, principalmente dentro da área de tecnologia, e às vezes esquece um pouco ou não entende tanto, eu diria, a importância de trabalhar esses soft skills, por exemplo, como comunicação e relacionamento interpessoal, que eu acho que são alguns de vários soft skills bastante importantes. E aí eu vou convidar agora o professor Paulo Barros para fazer uma introdução e a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Tá contigo aí, Muito Paulo. bom, muito bom, muito bom, Bruno. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Alegria estar aí com o pessoal. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre uma alegria estar aí participando dos eventos, do Avante, tudo do Bootcamp, né? Dessa iniciativa, desse projeto que é tão rico, né? Tão importante. Para todo mundo, né? Para a comunidade e para as organizações e tudo. E é interessante esse ponto que você falou, Bruno, porque de um tempo para cá a gente tem observado, eu tenho observado, acompanhando muito de perto esse movimento, que as empresas, as organizações, né, elas vêm mudando a forma com que elas têm observado o mercado de trabalho, o mercado de talentos, né. Tá ficando cada vez mais claro que existe uma mudança de as empresas procurarem um profissional pelo certificado, para elas passarem a procurar uma empresa, procurarem, na verdade, o profissional pelas habilidades que esse profissional possui. E quando a gente fala de habilidades, a gente tem aí dois principais grupos de habilidades. As habilidades técnicas, que é ali, por exemplo, na área de tecnologia, aprender a programar, aprender a configurar um servidor de banco de dados, por exemplo, aprender a configurar um equipamento físico, né, um hardware. E do outro lado, a gente tem as habilidades humanas, também conhecidas como soft skills, né? Skills em inglês significa habilidades, que nada mais é do que a nossa capacidade de saber fazer algo. E quando se fala de habilidades humanas, é, hoje, mais do que nunca, né, nesse mundo complexo e incerto que a gente vive, está muito claro para todo mundo, a pandemia acelerou esse processo, essas habilidades humanas elas ganharam ainda mais é, importância, né? E é por isso que as empresas hoje, né, elas têm buscado muito essas habilidades aí, Bruno, nos profissionais, especialmente na área de tecnologia. Isso. Inclusive, até uma pergunta, né? Uma das perguntas que eu iria fazer aqui para a gente abrir esse tema, essa temática, né? E você até já introduziu aí muito bem, sobre a questão realmente por que, né, os soft skills são tão importantes para profissionais de tecnologia nesse cenário atual, nessa demanda de mercado atual. Por que a gente fala tanto isso entre profissionais de tecnologia, eu diria? Muito bom, Bruno, a sua pergunta. Eu falei ali brevemente, né, que tem esse mundo complexo e incerto, mas para muitas pessoas essa palavra complexidade e incerteza ainda mascara, né, muita coisa. O que está por trás dessa complexidade, dessa incerteza? Se a gente pudesse mergulhar um pouquinho mais, eu poderia dizer que, ah, por exemplo, uma coisa bem prática, a pandemia fez com que a gente se afastasse e começasse a trabalhar remotamente. A gente que já trabalhava, né, com certa dificuldade juntos presencialmente,
passou a ter que trabalhar remotamente e isso aumentou consideravelmente o desafio. Então, quando a gente fala, por exemplo, de trabalhar com TI, né, remotamente, a capacidade de se comunicar com clareza, ela passou a ser ainda mais importante. Se comunicar com clareza, né, com uma comunicação eficaz, é uma das habilidades humanas. Você agora não vê mais o rosto, não consegue ver a pessoa, né, não consegue fazer aquela leitura do corpo, não consegue olhar nos olhos, não consegue ver o semblante do rosto para saber se a pessoa está triste, se ela está feliz. A gente liga uma câmera no computador aqui e vê uma tela preta, não consegue ver o rosto da pessoa. Isso demanda da gente, todos nós, né, nós que já estamos trabalhando há bastante tempo na área, principalmente os profissionais que estão entrando agora, uma capacidade redobrada de se comunicar de maneira eficaz. Mas a gente poderia falar também de trabalhar em equipe. Por que trabalhar em equipe? Hoje a gente sabe que a maioria das oportunidades de trabalho na tecnologia estão em projetos. E projetos são pessoas trabalhando juntas com outras pessoas para entregar coisas, produtos, serviços, melhorias para outras pessoas. Então, ou a gente aprende a trabalhar em equipe, ajudando o colega, né, se abrindo para ser ajudado por alguém, né, ou a gente não consegue performar, não consegue desenvolver, desempenhar, entregar valor. Não é à toa que se qualquer um de vocês fizerem pesquisa na internet, no Google hoje, tá? Na maioria dos portais ali, que 9 em cada 10 profissionais, né, são desligados das organizações não pela falta de habilidades técnicas, mas pela falta dessas habilidades, dessas skills humanas ou dessas soft skills. É interessante, você citou sobre comunicação e trabalho em equipe. Eu acho que, pelo menos na minha visão, eu pelo menos não consigo nem dar um peso, né? Nós temos histórico e estatísticas que a comunicação ela gera muita falha em projetos, mas o trabalho em equipe também é bastante importante, né? Eu não sei se você consegue pensar aí assim para dizer, esse é mais importante ou aquele, entre esses dois, ou tem mais algum outro, porque soft skills tem vários. Então, a gente Várias, podia várias, passar Bruno. horas aqui falando deles. Poderia. Eu gosto de listar as coisas na mão, assim, sabe? Para ter um Uhum. controle do que a gente consegue lembrar. E eu tenho uma lista de 10 soft skills, né? Que eu estudo, que eu procuro desenvolver, que eu trabalho com os meus alunos e tudo. Mas aqui eu queria compartilhar 5 dessas soft skills, das 10, porque vocês não vão nem conseguir lembrar. Então, assim, eu falei de comunicação, falei de trabalho em equipe, mas tem autoconhecimento, tem gestão das próprias emoções, tem resiliência, tem a capacidade de pensar criativamente, de pensar criticamente. Quando a gente fala hoje no mundo incerto, o que quer dizer um mundo incerto e complexo? É que todo dia nós vamos ser desafiados com novos problemas. E muitas vezes, se não a maioria das vezes, esses problemas são inéditos, ou seja, são problemas que nunca aconteceram. Ou seja, ninguém tem uma fórmula pronta para resolver esses problemas. E é aí que entra nossa capacidade, que hoje nos distingue da inteligência artificial. Claro que se a gente trabalhar isso, senão a inteligência artificial passa da gente, que é a capacidade de pensar criativamente, de pensar criticamente. Né? E a gente só consegue, olha só que loucura, que a gente só consegue entregar o máximo de valor, se a gente só consegue performar bem nessas habilidades humanas, se a gente tiver um balanceamento, sabe, Bruno? Não tem uma melhor que a outra, mas a gente tem Uhum. que meio que equilibrar essas habilidades, porque não tem como você desenvolver essas habilidades se você, por exemplo, não tem como você desenvolver a capacidade de se comunicar se você não tem o autoconhecimento também desenvolvido em algum grau. Porque se você não sabe onde você está, fica difícil você saber aonde você pode chegar. Então, o autoconhecimento vem muito nesse sentido, sabe? Também acho, concordo. E a gente pensa também em estratégias para desenvolver, porque a gente está comentando aqui sobre diversas soft skills e a importância delas e provavelmente alguém está pensando assim, beleza, mas por onde é que eu começo, né? Se tem alguma estratégia que a gente possa aplicar no ambiente de trabalho que está sempre em evolução, então a gente pensar, peraí, vou começar por aqui, né? ou por lá, não, seria Eu, assim a ideia, né? Pra...
É, para eu dar esse costumo dizer, Bruno, pontapé. que tem três passos para a gente desenvolver qualquer tipo de skills, qualquer tipo de habilidade, seja humana, seja técnica. O primeiro passo é a gente se colocar no ambiente de aprendizagem, colocar no fluxo de aprendizagem, seja lendo livros, seja assistindo vídeos, seja fazendo cursos, seja participando de imersões, de bootcamps, né? É o primeiro passo. Você tem que primeiro entrar em contato com o conhecimento, com a informação que já existe, para você não vir reinventar a roda no partir do zero, você já acelera o processo. O segundo passo é se colocar em ambientes de prática e aprendizagem com feedback, preferencialmente em tempo real. É você poder aplicar essa habilidade, esse conhecimento sobre essa habilidade num projeto, por exemplo, e você poder ter um feedback, seja de um colega, do líder, de alguém, e naquele momento já refletir sobre aquilo. E aí, quanto mais você faz isso ao longo do tempo, né? Testa, erra, aprende, reflete, testa, erra, aprende, reflete, testa, erra, aprende, reflete. Quanto mais você faz isso, eventualmente, no futuro, você vai alcançar a maestria naquela habilidade. O que é aquela maestria naquela habilidade? É você fazer sem pensar. É como dirigir um carro para quem sabe Hum, dirigir o carro. É como andar de bicicleta para quem aprendeu a andar de bicicleta. Você não fica depois que você aprende pensando, agora eu vou pedalar uma vez, vou pedalar outra vez, vou apertar o freio. Não, você é automático. Você adquire a maestria. é fluido. Agora, é É fluido, fluido. exatamente. É fluido. Então eu diria que é o seguinte, se você acha, né, praticando já aí o autoconhecimento, se você acha que essas habilidades não são tão fortes em você hoje, né, para quem está aqui acompanhando com a gente, né, essa live, veja se você está tendo essas oportunidades. Primeiro, de entrar em contato com conhecimento, principalmente conhecimentos mais atuais sobre isso, porque a soft skills é um campo de pesquisa que tem avançado bastante nos últimos anos. A gente tem a neurociência aí, pesquisas na área da psicologia, pesquisas na área da sociologia aplicada ao trabalho, que vem trazendo muitos insights interessantes. Então, quanto mais perto você tiver desses insights, mais acelerado vai ser o seu processo de aquisição dessas informações. Depois, se colocar no ambiente de aprendizagem que você possa aplicar aquilo e ter um feedback. Eu costumo dizer que você conhece sobre as soft skills lendo um livro, assistindo um vídeo, mas você só as desenvolve para fazer parte do seu repertório quando você se joga, quando você vai para o jogo, quando você se coloca na situação de testar, errar ou acertar e refletir sobre isso continuamente ao longo da vida. Na prática, nada melhor que a prática. Nada E melhor do que a prática, a famosa prática. a área de tecnologia ela não seria diferente das demais, né? A gente consegue observar essa necessidade das soft skills como um diferencial dos profissionais. E aí, professor Paulo, teria algum skill assim diferencial que você poderia citar para o mercado de tecnologia, pensando também na questão do mercado competitivo, ou realmente é um conjunto e a gente buscar ali um pouquinho de cada vez, trabalhar o desenvolvimento mais geral? Boa, essa pergunta é muito boa, Bruno, porque eu falei de 10, né? E falei só de 5 ali. E tem uma dessas 10 que eu não comentei porque eu deixei, né, para esse momento, não sabia que ia rolar, mas rolou, que é a nossa capacidade de aprender a aprender continuamente ao longo da vida. Tem uma descrição mais bonitinha que chama aprendizagem ágil. Todo mundo, não é só tecnologia, mas tecnologia é ainda mais especial, porque é um campo que evolui, todo mundo sabe disso, evolui toda hora, não é nem mais todo mês, nem todo ano, nem todo dia, toda hora surge algo novo em tecnologia. Para quem decide trabalhar com tecnologia, ser capaz de aprender a aprender de uma maneira autônoma, autodirigida, diariamente, é fundamental. E as empresas estão buscando isso, né? As empresas estão avaliando essa capacidade no processo de recrutamento e seleção dos profissionais que vão trabalhar com tecnologia. Elas estão, eu lido muito com RHs de empresa, né? Eu sou associado da BRH São Paulo, que é uma associação muito grande. E elas falam, cara, a gente tem muita dificuldade quando a gente contrata uma pessoa e essa pessoa não consegue acompanhar o ritmo das inovações, das novidades. Então eu diria que ser capaz de aprender a aprender, tem uma palavra em inglês que chama lifelong learning, que eu diria que é a base. Com essa desenvolvida, você consegue desenvolver as demais. Com essa, sem
está afinada, as demais vão ficar ali, vão ser desenvolvidas mais no ritmo mais lento, né? E talvez isso afete, né, a vida do profissional, a carreira, enfim. Muito bom, professor Paulo. Como eu falei, é realmente um assunto que a gente poderia passar muito tempo aqui, mas até para otimizar aqui o nosso tempo e dar oportunidade também para nosso segundo convidado, né? A gente está falando muito em oportunidade, tecnologia, soft skills, e isso está muito conectado, a meu ver, com o, o mercado e si, as tendências, que oportunidades nós teremos no futuro, ou bem próximo, um futuro próximo, em relação à tecnologia versus demanda. Quais são as tendências de mercado que nós temos? E para isso, para a gente aprofundar um pouquinho mais esse assunto, vou passar a palavra agora para o professor Lorival, pedindo aí para ele nos ajudar e nos engrandecer com esse conhecimento. Boa noite, professor. Opa, boa noite, Bruno, tudo bem? Tudo jóia. Bruno, cara, um tema bem interessante, né? Interessante porque é um tema temporal, né? Tendência e oportunidade. Desde que eu me entendia por aluno, né, de graduação, que eu via tendência e oportunidade, tendência e oportunidade. Enfim, a gente tinha que estar sempre olhando para as tendências, né? Para, de repente, ela surgir aí uma oportunidade dentro dessas tendências que podiam estar, né, elegíveis à época, né? Mas tem algo interessante nessas duas palavras, né? A tendência é algo que vai acontecer independentemente da sua vontade, né? O mercado vai sempre dar direções, né, dar caminhos para determinadas tecnologias, né? Nos últimos anos, né, algumas tendências, foi a internet das coisas, mais recentemente, machine learning, né? E agora já vem já algo mais trabalhado, chat GPT, etc., enfim, né, que são tendências que você que tá rolando no mercado e que se for algo dentro da tua área, né, ela vai ser uma grande oportunidade para você, né? Mas ela vai acontecer, como eu disse, independentemente da sua vontade, tá? As tendências sempre vão acontecer. No entanto, as oportunidades, elas podem ter um teor ali de um acaso, um pequeno acaso, mas que 99% das vezes essas oportunidades só vão surgir mediante a sua ação, né? Que ação é que você tem que ter? Se você estiver preparado, capacitado, né? Se você estiver antenado com essas tendências, né, você vai multiplicar a sua capacidade que você tem da tua área, né, olhando para essas tendências, tá? Então, assim, você fica apenas na expectativa, né, de que, uma hora vai surgir uma oportunidade para mim, uma hora vai surgir uma situação, enfim, se você ficar nessa, tá, você vai ficar fora do mercado, tá? Porque você precisa ter ação para poder você maximizar uma possibilidade de um acaso que vai ser favorável para você, né? Então, é importante as pessoas não confundirem oportunidade com algo que seja uma por sorte, né? Diz assim, fulano teve sorte, aquele atacante que estava jogando ali na área, ali, a bola sobrou para ele, ele fez o gol, né? Então, assim, não é isso, não é um acaso, né? Ela depende da atuação, né? Se eu estou tendo aqui a tendência em machine learning, né? Mas que eu não sou capacitado para isso, não adiantou de nada, né? Pode surgir 10 tipos diferentes de tendência que não vai servir de nada para mim, porque isso não vai ser uma oportunidade para mim. Isso vai ser uma oportunidade para quem está capacitado, para quem exerceu as suas habilidades, como o Paulo falou, as suas habilidades, né, os seus soft skills, né? Por exemplo, um grande poder dos soft skills é a proatividade, né? Então, se você é uma pessoa extremamente proativa, você vai ficar ligado aí nas tendências, aí você vai maximizar, além das suas ações, e se isso casar com tendências,
você vai maximizar a sua capacidade de se inserir no mercado e nunca mais sair, né? Então, é interessante essa visão para que você não fique esperando as coisas acontecerem, né? Então, pode ser que algumas pessoas fiquem nessa de esperar, esperar, esperar. Isso nunca vai acontecer. Isso não existe, né? Isso não existe dentro da computação. Nós temos até visto realmente notícias, né? O Google recentemente publicou informações sobre isso, dizendo, ó, até 2025 o Brasil vai ter um déficit de mais de 500 mil profissionais de tecnologia. Né? Então, assim, corrobora muito com isso que o senhor acabou de falar, né? E aí, assim, como é que o senhor enxerga esse movimento? Né? E a dica, o senhor até já falou algumas coisas, mas a dica para essa moçada aí que está no mercado e de repente quer mudar de área, não está com tanta perspectiva, estou na área X, quero mudar para tecnologia, porque não estou com tanta perspectiva, ou até mesmo vendo essas estimativas de demanda, né? Como é que essa pessoa realmente pode, como é que o senhor enxerga, né, esse movimento e essa orientação aí para a galera que quer realmente mudar, né, de área ou de repente se especializar mais dentro daquilo que já atua, por exemplo. Eu já acabei até falando, antecipando um pouco, né? Assim, hoje o profissional, né, da área de TI, ele tem que ser extremamente versátil, né? Ele tem que ter a capacidade de se adaptar a mudanças, né? Enfim, porque a gente tem visto realmente diversas dessas notícias, né, de oportunidades, mas as oportunidades são para quem? Não é para todo mundo, né? Não é para toda a área, tá? Então, são para pessoas que estão ali preparadas, são pessoas que têm uma habilidade de se adaptar rapidamente às mudanças. E a nossa área, né, ela é muito cruel nisso, né, gente? Muito cruel nisso, tá? Então, é algo que eu conheci há 20 anos, dificilmente eu trago aqui para aplicar nos dias atuais, né? Até de 10 anos para cá, se a gente vai falando em dev aqui, né, você dificilmente vai estar aplicando isso, né? Porque as mudanças vêm acontecendo numa velocidade que nenhuma outra área tem, né? A nossa área, né, vamos chamar aqui de tecnologia, ela é muito cara, ela é muito cara, né? Tanto a nível de investimento pessoal quanto a nível de investimento de tempo, né? Você precisa de tempo para estar investindo no seu conhecimento. Então, isso é uma realidade, né? Então, você tem que, de fato, ter a capacidade de se adaptar rapidamente a essas mudanças. O Arthur perguntou aí, professor, onde buscar capacitação? Hoje nós temos bastante alternativas, né? Mas onde o senhor recomendaria aí pensar um pouco nisso? Bom, onde é mais conceituado, né? Nas instituições mais conceituadas, né? Você tem que entender quais são aquelas que, de fato, são instituições de renome, né? Não é qualquer esquina que você vai se capacitar, né? Você tem que procurar se capacitar em algo que lhe traga um diferencial, né? De mercado, tá? Para que você possa estar preparado para as exigências do mercado, né? Então, assim, buscar aquilo que é mais conceitual, né? Onde você tem as instituições mais conceituadas, né? Que oferecem capacitações, né? Então, assim, não tente reinventar a roda, né? Encontrei um aqui que é mais barata, esse aqui facilita, esse que dá 10 certificados. Não vá por isso, certo? Vai procurar algo que é conceituado, né? Que te traz uma referência não só de nome, mas uma referência também de conhecimento, né? Eu conheço várias instituições que são referências e que, quando você faz, você se prepara de fato, você está preparado para o mercado. Você não está preparado, né, para você, não, é para o mercado, tá? Enfim, e até onde eu sei, né, o Atlântico ele tem excelentes oportunidades, né, de capacitação, né? Tem esse programa, né, Bruno? Exato. O Avante, né? O Só Avante, comentar né? rapidamente. Exatamente. Se encaixa muito nisso que o senhor está comentando em relação a esse diferencial, né? Formar profissionais
para trabalhar ações práticas, com jornada de ensino, com processos mais estruturados e trazendo realmente um valor agregado para o profissional, independente do nível, né, que ele se encontra, ou até mesmo profissionais mais experientes, que não querem mais aquele tipo de aprendizado muito comum, eu diria, né, na grande maioria. Algo realmente diferenciado, onde ele vai ter uma mentoria, ele pode ter realmente coisas diferenciadas para esse desenvolvimento, para esse aprendizado. E tem uma outra pergunta, professor, sobre a questão do início do ano. Esse início do ano foi muito marcado por vários layoffs e profissionais de tecnologia. A gente viu bastante isso no LinkedIn, as empresas e pessoas mesmo falando desse movimento, chamando de algo que eu considero como ajuste pós-pandemia. E esse movimento ele gerou uma redução, mas mesmo assim a gente observando o mercado e as próprias empresas que estavam demitindo, eu pelo menos consegui ainda observar vagas disponíveis e uma movimentação de contratação. Como é que você enxerga esse movimento? Tira de um lado e coloca de outro, né? E até pegando o gancho aí com a questão da tendência, né, que a gente já comentou. Bruno, é interessante essa questão, assim, que realmente existiu esse movimento, né, de vários profissionais mudando de empresa, né, também, né, saiu de uma empresa, saiu para outra, né, enfim, simplesmente pelo o valor ali financeiro salarial, né, então aconteceu muito isso, né. Então, assim, a primeira coisa que aquele momento ele trouxe é que aquilo ali era uma tendência de mercado que era uma bolha, né? Uma bolha. Tem várias empresas procurando e está contratando muita gente, uma hora isso ia estourar, né? Estourar por quê? Porque uma bolha ela não cresce infinitamente, né? Uma hora ela vai estourar, ela não cresce até atingir um tamanho infinito, uma hora vai estourar, né? E estourou, e no que estourou, muitas empresas saíram demitindo, né? Enfim. E, logicamente, as empresas, elas são mantidas, muitas delas, por projetos, né? E não é uma questão de simplesmente, ela demitiu, não é que ela demitiu, o projeto acabou e precisa de novos projetos para dar continuidade, né? À contratação, à manutenção desses profissionais. Então, isso tinha que caber ao profissional, ele saber selecionar quais instituições ele estava inserido, né? Se era uma empresa bem consolidada no mercado, se era uma empresa que surgiu ali, uma startup surgiu ali e foi atraída por um projeto que tem um financiamento de 24 meses, era um salário interessante e aí que ele acabou enveredando. E lógico que isso aí uma hora ia acabar, né? Mas quando você tem empresas consolidadas de mercado, elas estão todo o tempo retroalimentando, né, a seu carta de clientes e trazendo novos projetos. Então, o funcionário, o colaborador, ele tinha que estar muito antenado nisso, ele tinha que ser muito proativo nisso. E quando ele é um cara que é diferenciado no mercado, preparado, né? O que seria preparado hoje no mercado a nível de tecnologia? É o cara que tem o domínio daquela tecnologia que ele se propõe, né? Seja tecnologia a nível de dev, seja tecnologia a nível de habilidades de gestão de projetos, seja de habilidade de DevOps, seja da habilidade de nuvem, seja o que for, tinha que estar capacitado para isso, né? E segundo, ele tinha que estar, por exemplo, ele fala uma segunda língua, né? Ele tem um domínio do inglês, isso te abre uma porta gigantesca, né? Que te coloca a participar de projetos internacionais, não mais nacionais, né? Então, isso foi um viés que foi trazido à tona também na pandemia, né? Então, se você tinha ali um profissional que ele trazia consigo já uma segunda língua, isso abriu uma oportunidade ou várias oportunidades para aquele profissional se manter em relação aos demais que não tinham esse domínio, né? E aqueles também que não tinham domínio, mas que se conseguiram adaptar rapidamente, eles também se mantiveram em seus projetos, né, em suas instituições. Então, de novo, voltando, né, tendências, né?
Quais eram as tendências? A tendência era uma tendência, sim, que pessoas profissionais pudessem ser engajados, inseridos em projetos internacionais. Então, quem se preparou para isso, né, conseguiu aproveitar essa oportunidade, né? E veja, isso não caiu do céu, né? Então, essa oportunidade dependia de quem? Dependia daquela instituição, não, dependia da ação dele se capacitar numa segunda língua, né? Se dependia dele se capacitar em conhecer machine learning, dependia dele conhecer, trabalhar com projetos de IoT ou saúde digital, enfim, né? Então, é a ação daquele profissional que vai fazer com que ele se perpetue no mercado de trabalho, né? Então, você tem que estar sempre observando o que é que o mercado está buscando. Observa e toma ação. Observa e toma ação, ou seja, tendências e oportunidades. Perfeito. Temos mais alguma pergunta? Professor? Capacitação do Bootcamp, a forma de capacitação aceita pelas empresas? Então, o usuário aí perguntou. Bom, até falando em oportunidades, e já entrando nesse assunto do Bootcamp, nós estamos, né, com inscrições abertas para o programa do Bootcamp Atlântico Avante. O Avante é um programa de formação do Instituto Atlântico, né, para quem não conhece, o Instituto de Ciência e Tecnologia já está há mais de 20 anos no mercado, e de alguns anos para cá entrou nessa área de educação. Nós estamos com o processo em andamento de inscrições do Bootcamp, que tem um foco para iniciantes, profissionais que estão entrando no mercado, ou imigração de carreira, ou estão querendo aprender uma tecnologia nova. Então, eu diria que, até para a pergunta que foi feita, seria um pontapé inicial, que você vai dar um passo inicial para esse desenvolvimento, pois dentro do Avante nós temos outras formações complementares ao Bootcamp, mas eu convido vocês para aproveitar essa oportunidade, que vai estar aí somente até o dia 30 desse mês, com as inscrições abertas do primeiro ciclo, né? Nós vamos ter 7 turmas de formação de desenvolvimento full stack, DevOps, ciência de dados, machine learning, dentre outras, e para cada ciclo, né, cada processo do Bootcamp que nós teremos aí ao longo dos próximos 3 anos, nós temos uma estimativa de ter 315 vagas ao todo em cada ciclo, totalizando aí mais de 2.000 alunos formados e capacitados até 2025. Então, a grande oportunidade é 100% gratuito, você vai receber material, vai receber certificado, as aulas são ao vivo, né, os professores bastante capacitados, especialistas, e 100%, realmente 100% gratuito para você dar aquele pontapé na carreira, e depois, querendo trabalhar novos desenvolvimentos, também você dentro do Avante, se quiser, se desejar, vai ter a oportunidade também de ampliar ainda mais esses conhecimentos. Tá? Então, deixa aí o convite para vocês acessarem o site, é www.atlanticoavante.com.br/bootcamp. Nossa página contém todas as informações, detalhes, pré-requisitos de inscrição e algumas informações sobre o processo seletivo do Bootcamp 2023.1. Pergunta aqui do Lindenberg, né? Sou aspirante na área de DevOps, sou aluno na ADS, qual o melhor caminho para trilhar, para ficar perto das oportunidades de mercado? Cursos livres ou faculdade? Quer responder, professor Lorival ou Paulo? Posso responder. Essa pergunta, ela é rotineira todo semestre, né, nas minhas disciplinas, né? E eu faço essa pergunta para os alunos, né? Gente, você tem que fazer isso de forma diferente, a pergunta, tá? Primeiro, para onde você quer ir, né? Você quer ir para onde? Quer ir para o mercado? O que é importante? Conhecimento. Quer ir para o mercado? O importante é você ter conhecimento, tá? Não interessa se é um curso livre, se é uma certificação, se é uma faculdade, é ter conhecimento e que você tenha domínio desse conhecimento. Ponto. Tá? Mas eu quero
tentar fazer um concurso para um auditor de TI, auditor de projetos, ou enfim, alguma coisa, né, que são os melhores salários hoje no Brasil, tá? Então, você vai precisar, além do conhecimento, você vai precisar de uma faculdade, porque o requisito de entrada é a graduação, né? E, de acordo com o plano de cargos e carreira, você vai ter lá bônus lá, se você tem mestrado, doutorado, especialização, etc. Tá? Mas o ponto de partida é ter conhecimento, tá? Conhecimento. Você já deve ter visto, já faz isso já há um tempo também, que grandes empresas estão contratando sem precisar ter uma graduação, tá? Isso não é mais o requisito para você estar bem alocado no mercado como profissional. Não é, tá? Mas depende daquilo também que você quer. Se onde você quer entrar, onde você quer se inserir naquela instituição, é bom que você conheça a instituição, que você conheça o plano de carreira daquela instituição, né? Se lá vai te exigir uma graduação, né, então que você busque uma graduação, tá? Se lá vai te exigir apenas conhecimento, então que você busque seus certificados, suas certificações. Eu quero os dois porque onde eu quero preciso dos dois. Então faça os dois, tá certo? Mas essa é a principal diferença, tá certo? O mais importante é o conhecimento, tá? E conhecimento naquilo que você, né, gente, tem domínio, que você goste, que você se sinta motivado a fazer, né? Não vai entrar só por, estão pagando um salário altíssimo, eu vou entrar nessa área aqui. Não, não faça isso, você vai se frustrar. Porque mais cedo ou mais tarde você vai se cansar, né? Então isso não vai te trazer uma completude profissional, né? Você não vai se sentir completo como profissional, tá? Então busque aquilo que você goste e tenha vontade de perder madrugadas e madrugadas estudando, trabalhando, tentando resolver um problema, certo? Aquilo que não te sossega. Rapaz, eu só vou dormir enquanto resolver esse problema. Então tem que ser uma coisa que realmente você tenha muita motivação, tá? Esse é o segredo. Uma dica que eu gosto de passar também, às vezes alguns profissionais mais novos me procuram e dizem, cara, eu não estou com experiência, não estou conseguindo uma vaga disponível. Ou você até mesmo olha o currículo e vê que a pessoa realmente não conseguiu destacar algo porque ainda não trabalhou e está buscando essa primeira oportunidade. É o que é que eu falo? Tenta trabalhar projetos. Por exemplo, você é um desenvolvedor e nunca trabalhou profissionalmente, mas você pode ter ali um pool de projetos disponível no GitHub da vida e, com isso, conseguir mostrar que você tem conhecimento, você já aplicou de uma forma prática aqueles assuntos aprendidos na teoria. Então, isso é também, a meu ver, seria uma outra dica aí para entrar nesse mercado, né? Pegando um pouco do gancho aí do que o professor falou. Bom, pessoal, é isso. Estamos chegando aqui o nosso finalmente da live. Agradecer aí a participação do professor Lourival, professor Paulo Barros também, pela contribuição, pelos insights. Realmente é curto, mas acredito que deu para a gente, de fato, conseguir aí aprender alguma coisa, pegar alguma informação útil aí para aplicação no nosso dia a dia profissional. E é isso. Até uma próxima oportunidade. Lembrando mais uma vez do Bootcamp, né, para quem quiser lá entrar no nosso site para se inscrever, ainda tem chance aí até sexta-feira. E é isso. Obrigado aí a participação e a presença de vocês. Até mais. Até logo. Tchau, tchau.